Se o senhor quiser pregar assim, massa para os caras, Vou pegar até massa. Vou pegar massa e falo que eu não vou doar. só fica sem respirar. É. Nada aqui. Deixa eu só compartilhar um vídeo da igreja e não conhecia. Se o telefone tocar, interfere aí, né? Se ficar silencioso é melhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade. Estamos alegres no Senhor, né? A nossa alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nossa alegria não está nas circunstâncias, mas está naquele que nos salvou, naquele que nos redimiu. E é com esse sentimento que nós iniciamos nesse momento, um sentimento de alegria no Senhor, exultantes naquele que nos salvou, que nos tirou do meio de todas as trevas que nos circundavam, que envolviam o nosso coração e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós andamos na luz porque Ele nos amou primeiro. Nós não temos do que nos gloriarmos em nós mesmos. Nós não temos do que olharmos para nós mesmos e nos ensoberbecermos por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Ele é a causa de todas as coisas. Foi Ele quem nos amou primeiro e é por isso que nós estamos aqui. E nesse momento eu convido você para que junto nós adoremos ao Senhor, nós celebremos o rochedo da nossa salvação, nós exultemos naquele que nos ama com amor eterno, declarando os seus poderosos feitos, dizendo que Ele é poderoso. E nós queremos iniciar esse momento declarando a glória do Senhor, dizendo que porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, amém. Nesse momento nós convidamos o pastor Genivaldo a fazer uma oração de louvor a esse Deus tão glorioso que se revela a cada um de nós. Oremos. Santo e eterno Deus, graça te damos por esse momento sublime em nossas vidas, onde estamos reunidos, Deus, para meditar da tua palavra. Que o Senhor, Deus, nessa noite, derrame misericórdia sobre a tua igreja. O Senhor é digno de honra, de louvor, de toda adoração, Pai. Nós estamos reunidos nesta noite com esse propósito, de te adorar, de te agradecer, de te engrandecer. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Nesse momento nós iremos cantar um cântico que talvez não seja conhecido de todos os irmãos que nos acompanham, mas que você possa fazer dele uma oração. Esse cântico ele expressa a teologia desse salmo e ele diz: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós,
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Confiando em nosso Deus, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação, nós não seremos abalados. Amém. Ainda que o mundo esteja passando por grandes tribulações, como nós temos enfrentado diante dessa pandemia, crise econômica, crise em vários aspectos, crise política, a confiança do povo do Senhor, da igreja do Senhor Jesus Cristo, está naquele que fez os céus e a terra, o nosso rochedo, o nosso castelo forte, e aquele no qual a nossa alma anseia por Ele, tem desejo dEle, tem sede, tem fome e sede do Senhor, como o salmista expressa no Salmo 42, é por isso que nós vamos cantar nesse momento um cântico, que ele vai dizer que a nossa alma anseia pelo Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Nossa alma está inquieta, como diz Agostinho, enquanto no Senhor ela não descansa, enquanto nós não depositamos nosso coração em Deus, em Cristo, nossa alma está inquieta. E é por isso que nós ansiamos pelo Senhor a cada dia, a cada momento das nossas vidas. E esse momento agora que nós chegamos é um momento certamente mais esperado, é um momento em que Deus fala conosco, né? Deus, Ele fala conosco através da sua palavra, e Ele fala conosco através daqueles que Ele chama, aqueles que são vocacionados para proclamarem a sua palavra. E é a palavra do Senhor que é proclamada aos nossos ouvidos quando Deus levanta homens movidos pela sua graça e pelo seu Espírito para nos explicar a sua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Nesse dia o Senhor estará se utilizando da vida do nosso pastor, nosso querido pastor Genival. Ele estará pregando a palavra do Senhor aos nossos corações, e eu tenho certeza de que o Espírito Santo haverá de falar conosco, assim como tem falado ao longo de todas essas semanas, ao longo de vários momentos em que nós nos reunimos como igreja para ouvir a sua palavra, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Pastor Genival. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Quero externar a alegria de poder compartilhar da palavra de Deus. Cremos pela sua infinita graça e misericórdia que dentro em breve estaremos nos reunindo no templo com os cuidados devidos, porque nós somos o povo de Deus. Devemos ser obedientes às autoridades instituídas, isto para o louvor da glória de Deus. Queridos irmãos, que você em casa onde está possa abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo ao Coríntios, do verso 17 ao 21. Leremos de forma, ia dizer alternada, irmão, mas os irmãos estão em casa e eu aqui, então os irmãos acompanhem. E assim diz a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos irmãos, que os irmãos nesse momento
possa curvar as vossas frontes como sinal de rendição ao nosso Deus. E vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Ah, Santo Deus, graça te damos por esse momento tão sublime em nossas vidas. No dia do Senhor estamos meditando na tua santa palavra. Já entoamos louvores como expressão do nosso amor sincero a ti. E nessa parte do culto nós suplicamos que o teu Espírito Santo condutor abra as portas dos nossos corações, das nossas mentes, e a tua palavra encontre lugar e vá fazer aquilo que te apraz, Pai. Fundamentado tão somente na tua promessa, que a tua palavra não volta vazia, e isto é um princípio absoluto. É nessa esperança, nessa fé, que nós clamamos a ti, que o Senhor nos ensine com a sua santa palavra, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é comum se ouvir por aí frases do tipo: cansei desta vida, estou saturado desse mundo injusto, eu preciso de algo novo para dar sentido a esta vida sem graça. Eu já ouvi tanto isso de pessoas. Eu já ouvi de um homem que disse: as pessoas se drogam porque a vida é uma droga. Irmãos, e ele tem razão, quando a vida sem Cristo realmente é uma droga. O perigo, e a partir disso, irmão, o homem vai em busca de algo que o possa libertar deste vazio existencial, de algo que possa dar sentido à sua vida. O perigo desta busca são os meios utilizados. O mundo corrompido pelo pecado vai apresentar as suas ofertas, que têm a aparência de liberdade. No entanto, é a armadilha que escraviza e destrói. O mundo apresenta um cardápio, queridos irmãos, venenoso. Drogas, casamentos lotéricos ou separação. Algumas pessoas dizem: eu vou me separar para ser feliz. Outro: eu vou me casar para ser feliz. E ambos com motivação errada. A prostituição, o roubo e todo tipo de perversão. O mundo tem apresentado um estilo musical que tem feito apologia ao crime, à imoralidade, ao divórcio, ao homossexualismo. E muitas pessoas, irmãos, tem sido usado esse falso consolo. Para muitos, logo, os resultados são trágicos. O homem jamais vai encontrar o real sentido da vida, fundamentado neste mundo corrompido pelo pecado. O homem jamais. Só através de Cristo o homem pode ser libertado da escravidão do pecado e encontrar o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida está em Cristo. Veja o que o próprio Jesus diz em João 8:32, um texto tão conhecido: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há outro meio. Queridos, Deus tem um projeto pronto desde a eternidade, que liberta o homem da escravidão do pecado e lhe concede vida eterna. Nós perdemos muito tempo, muitas vezes, querendo trazer Deus para o nosso projeto temporário, onde Deus tem um projeto pronto. O verso 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo é o autor da carta e foi escrita entre 55 e 56 depois de Cristo, na província da Macedônia, em sua terceira viagem missionária. A palavra-chave desta carta é consolo. Do começo ao fim, Paulo inicia ressaltando a misericórdia e a consolação de Deus. Capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. O texto ensina que Deus é o autor de toda consolação. No verso 12,
8 e 9, Paulo prossegue e destaca a experiência da consolação de Deus na sua vida, em um momento que ele foi arrebatado e Deus lhe mostra o céu. Eu posso imaginar, queridos, o quanto Paulo foi consolado ao ver o paraíso. Queridos irmãos, Paulo foi um dos homens que mais evangelizou o mundo, mas também foi um dos homens que mais sofreu. E eu posso imaginar a graça de Deus escolheu Paulo, disse: Paulo, tu vem aqui. E Paulo vai ao terceiro céu e vê coisa como ele próprio diz, que não é permitido o homem referir. Capítulo 12, verso 7. Veja a consciência de Paulo a partir do que ele viu. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E ele prossegue no 12, 8, 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Queridos, é preciso entender que esse espinho na carne fazia parte do propósito de Deus para a vida de Paulo. Esse espinho na carne fazia parte do propósito de Deus para a vida de Paulo. A fonte do espinho na carne foi o próprio Deus, e jamais Satanás. Satanás não vai além daquilo que Deus permitir. Nós podemos ver isso, claro, na vida de Jó. Ele só foi onde Deus permitiu. Um dos objetivos do espinho na carne era combater a soberba. Combater a soberba. A partir daí a gente já vê que Satanás está fora. Porque Satanás alimenta o orgulho. Então existem algumas interpretações errôneas desse texto. Mas foi o próprio Deus que enviou, sob o controle dele. O inimigo alimenta o orgulho. Capítulo 12, verso 10. Veja que aqui, Paulo, veja a consciência de Paulo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O mundo pensa diferente. Quando nós estamos fracos, nós corremos para quem? Como um filho pequeno, para os braços do Pai. E aí nós começamos a depender mais de Deus. O propósito do espinho na carne era mostrar o poder de Deus, a fidelidade e a soberania sobre todas as coisas. E fazer cair por terra a soberba, para dar lugar à humildade. A soberba humana, para dar lugar à humildade divina. Queridos, saiba que a soberba, o orgulho é um atributo do diabo. O próprio Jesus, o Criador e sustentador da vida, ele diz o que? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O poder de Deus é manifestado na fraqueza humana. Deus age na nossa incapacidade. Aquilo que nós não podemos fazer é que Deus faz. Agora Paulo ensina a igreja a mutualidade na consolação. Veja aqui, 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, despedida de Paulo, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz seja convosco. Veja a despedida de Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Queridos, o verbo consolar, nos originais grego, aparece 18 vezes. O substantivo consolação aparece 11 vezes. Então essa carta fala de consolo. Paulo destaca qual deve ser a postura da igreja neste mundo. A doutrina da nova aliança e a defesa do apostolado. Entre tantos temas, eu elenquei esses. A boa notícia, queridos, é que a nova vida tão sonhada pelas pessoas
existe sim. A nova vida tão sonhada pelas pessoas existe sim. No entanto, não depende do esforço nem da sabedoria humana. A nova vida é tão somente fruto da graça de Deus revelada em Cristo. Não há nada que o homem possa fazer para nascer de novo. O homem não tem poder em si de gerar esse nascimento a partir dele. A nova vida é para aqueles que foram regenerados pela obra de Cristo na cruz. Não há outro meio. Daí o verso 17 afirmar: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Só é nova criatura aquele que está em Cristo. Então a nova vida existe sim, mas a partir da cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo pode existir novidade qualquer, mas a nova vida, o novo nascimento, a regeneração não existe. E nós vamos meditar nessa noite sobre o seguinte tema: o plano da redenção, a graça da nova vida. O plano da redenção, a graça da nova vida. Queridos, mas surge a indagação: como pois isso ocorreu? É comum a gente ouvir isso. E a outra é: o que nos tornou nova criatura? Como isto aconteceu? O que nos tornou nova criatura? O texto responde: em primeiro lugar, o que nos tornou nova criatura foi Cristo, o reconciliador. Cristo reconciliador. Queridos, Cristo não caiu de paraquedas na Palestina. Cristo é o fruto da promessa de Deus. Cristo veio com a credencial divina, como reconciliador. E para entender melhor, precisamos nos reportar à criação. O Gênesis. Criou Deus, pois, o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E Deus entregou diretrizes, porque o homem não tem condição de viver sem diretrizes. O homem não é autônomo. Autonomia é lei própria. O homem é teônomo. Teonomia é lei de Deus. O homem só pode viver debaixo da lei de Deus. Eu queria destacar Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí veja o que Satanás faz: pega a palavra de Deus e distorce. 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele inverte tudo de forma parecida. As falsas doutrinas, os falsos mestres fazem isso. Dos nossos dias a gente vê pessoas distorcendo a palavra. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Satanás diz: não comerei toda a árvore do jardim, pergunta ela. Então, irmãos, Satanás procura fazer parecido com Deus. Nós olhamos para a igreja moderna hoje e vemos uma distorção da palavra de Deus. Se vê tanta coisa sendo pregada na televisão, menos o evangelho genuíno. Queridos, com isso o pecado original se instalou e separou Adão e Eva de Deus e consequentemente toda a raça humana. O pecado, além de separar o homem de Deus, ele traz consequências inevitáveis. A primeira consequência que eu quero destacar que o pecado traz, a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Ao cometer o primeiro pecado, eles morreram espiritualmente e depois morreram fisicamente, e se cumpriu o que Deus disse, que eles morreriam, e morreu. A segunda consequência, a separação de Deus, significa a morte espiritual. Antes eles conversavam com Deus no jardim. Imagine bater um papo ao vivo com Deus no jardim.
como eles perderam esse direito pelo pecado. A contaminação da terra. A terra foi contaminada por causa do pecado. A natureza foi contaminada. Gênesis 3, 17 a 19. Eu vou ler apenas o 17. E Adão, a sentença que Deus deu a Adão. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento por todos os dias de tua vida. Sofrimento, a outra consequência. Tudo de bom provém de Deus. Daí, quando ficaram separados dele, passaram a conhecer a dor, a dificuldade, o sofrimento. Queridos irmãos, e a partir daí, a condição do homem ficou esta, que Paulo relata em Romanos 3. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Já ouvi algumas pessoas dizer: eu sou um cara honesto, eu pago em dia, eu trabalho, eu não roubo. Tudo isso é obrigação, irmão. Mas isso não lhe garante a salvação, porque você está contaminado pelo pecado. E só o sangue de Cristo é que pode purificar. O 3,12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. O 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Paulo completa e diz em Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu posso olhar, irmãos, para o jardim do Éden, o primeiro paraíso, e ver o amor de Deus em dizer: comer de toda a árvore do jardim. Deus entrega um cardápio com milhões e milhões de pratos. E o que ele pede é tão pouco: dessa aqui não coma. É justamente o que o homem inventa de comer, a natureza pecaminosa do homem. Mas o bom nisso tudo, irmãos, é que Deus é longânimo, é amoroso, é o Deus da graça. Junto com a sentença pelo pecado, Deus revela já o plano da salvação, que foi criado na eternidade e revelado ali em Gênesis 3,15, quando ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, primeira sentença, entre a tua descendência e o seu descendente, a segunda sentença, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Querido, isso é uma referência da obra de Cristo na cruz. A partir daí, Cristo vem caminhando em todos os livros do Antigo Testamento, junto com o pecado. O Deus da graça lança sua graça sem merecimento algum, e Deus revela o seu amor dessa forma. Eu queria destacar alguns textos que falam da vinda do Messias. 700 anos, 740, Isaías 7,14 diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Queridos, Deus revela o propósito da vinda de Cristo. Cristo não veio de qualquer jeito. Cristo veio com uma credencial divina. Eu gosto muito do texto de Isaías 53, que diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Interessante que Deus, Isaías faz essa profecia como um ato decretivo de Deus, algo já consumado. Foi traspassado, já foi decretado, foi moído pelas nossas iniquidades.
já pagou o preço. Fomos sarados. Ele não botou, vai sarado. Fomos sarados. É um ato decretivo de Deus que não pode ser revogado. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu gosto muito desse texto de Zacarias 9:9, quando ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Lucas, o apóstolo Lucas, no capítulo 2, verso 11, ele diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Queridos, me diga, desses homens que são apresentados como deuses, Confúcio, qual foi a credencial? Qual foi a credencial de Maomé? E tantos outros. Mas Cristo veio com a credencial divina. Cristo é o cumprimento da promessa de Deus. Cristo é o reconciliador. Sem Cristo não pode haver salvação, irmão. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A regeneração é obra unicamente de Deus através de Cristo. Não existe nenhum mérito humano. Não existe. Existe essa briga desde a nascente da igreja, com Pelágio e Agostinho, depois com Jacó Armínio, e com Calvino e tantos outros. Não existe mérito algum para a salvação. Você não pede para nascer. Você nasce de cima para baixo. Paulo falou nos Efésios 2, 8 e 9, eu gosto muito desse texto, entre tantos, e ele deixa claro: porque pelas graças sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Muitas vezes o homem, de forma arrogante, diz que contribuiu com a salvação, e eu me esforcei. Eu já vi cada história mentirosa, de pessoas que não têm conhecimento bíblico, que não têm um testemunho, e inventa fábulas engenhosas. Cristo é o reconciliador. Veja o verso 18. Ora, tudo provém de Deus. Veja aí, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O verso 18, que lhe deixa claro que em toda a sua essência a reconciliação é a iniciativa de Deus. É Deus quem busca o homem. É a iniciativa de Deus. Através de Cristo, sem nenhum mérito humano. Mais uma vez eu faço essa ressalva. É Cristo que busca. A reconciliação no grego é katalassem. Aqui está na voz passiva, significa que o homem não tem poder de por si mesmo se reconciliar com Deus. O homem não tem em si poder de se reconciliar com Deus. Só através de Cristo ele é reconciliado. Este é um ato decretivo já consumado. Reconciliou. Não é reconcilia, ou reconciliará. Reconciliou. Já foi decretado a reconciliação. Uma ação no passado que garante o resultado presente e futuro. E que não pode ser invalidado. Não pode haver reconciliação sem a mediação de Cristo. A gente vê tantas pessoas fazendo caridade e tudo mais, e boas intenções, mas não é reconciliado. Ele está rebelado contra Deus. Essa rebelião que iniciou no Éden, ela continua até hoje. Só o sangue de Cristo é que nos reconcilia com Deus. O preço da reconciliação foi a morte de Cristo na cruz. Não havia outro meio de sermos reconciliados com Deus. Cristo é o único caminho de volta para Deus. Cristo é a única porta de entrada no céu. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem.
1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Jesus, em João 14:23, 14:6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro meio de reconciliação. Veja o que Paulo diz aos Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. A morte de Cristo foi substitutiva. Cristo assumiu o nosso lugar. Cristo pagou a nossa dívida. A cruz de Cristo é a ponte entre a terra e o céu. Essa é a doutrina da substituição. Cristo assumiu o nosso lugar como representante e fiador. Imputação, irmãos, é um termo na área financeira que significa pôr na conta de alguém. Quando Cristo morreu na cruz, todos os nossos pecados foram imputados em sua conta. A reconciliação baseia-se na imputação. Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. E às vezes os irmãos fazem, eu diria até com boa vontade, e diz: você aceita Cristo? E é o contrário, é Cristo que nos aceita. A morte de Cristo é a nossa vida. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Isso é a teologia substitutiva. Mas, irmãos, nós precisamos entender algo que às vezes se confunde muito. Não servimos a Cristo para sermos salvos, mas servimos a Cristo porque já somos salvos. O ímpio não consegue enxergar a Cristo. Só quando regenerado pela graça de Deus. As boas obras não são a causa da nossa salvação. As boas obras são a consequência da nossa salvação. Veja o que Paulo diz em Efésios 2:10. Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quem preparou foi Deus. É a partir da reconciliação com Deus que nós praticamos as boas obras de fato, nos tornamos piedosos. Pio. O ímpio não é pio. A raiz da palavra é piedade. Nós somos piedosos porque fomos regenerados. Pela regeneração, novo nascimento. No lugar onde reinava o inimigo, agora reina Cristo. Isso é salvação. Depois de reconciliado com Deus, irmãos, recebemos a credencial divina para sermos reconciliadores. Tendo em vista que o pecado já não tem domínio sobre nós. O cristão, ele peca por erro de percurso. Ele não sente prazer no pecado se ele é crente, se ele é cristão de fato. Tendo em vista que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Veja Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Já fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Não vivemos mais sobre a ira de Deus. Quem não foi reconciliado com Deus vive sobre a ira de Deus. Essa conversa de você chegar para uma pessoa pervertida e dizer: Jesus te ama. Jesus não ama. Ele está sobre a ira de Deus. A não ser que ele seja alvejado pela graça de Deus. Aí sim, Jesus não ama aqueles que perseguem a igreja. Jesus não ama aqueles que perseguem os cristãos, que zombam. Jesus não ama coisa nenhuma. É conversa. A gente tem que pregar o evangelho genuíno. Já fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Não vivemos mais sobre a ira de Deus. Nascemos de novo. Somos nova criatura. Diante desta verdade absoluta, surge a pergunta: qual o papel da nova criatura? Eu já vi algumas pessoas dizer: pastor, qual a vontade de Deus para a minha vida? E eu mostro muitas.
eu queria deixar claro nessa noite. Qual o papel da nova criatura? Deus nos tornou nova criatura pela sua graça. E qual o papel da nova criatura? E é o segundo ponto que vai responder. Ser um agente da reconciliação. O papel da nova criatura é ser um agente da reconciliação. Ser um agente da reconciliação é testemunhar de Cristo, o reconciliador. É ser um agente da reconciliação. Testemunhar da grandeza do reino de Deus. A nova criatura recebe uma incumbência pessoal e intransferível. Testemunhar da grandeza do reino de Deus. O verso 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A testemunha recebeu do próprio Cristo a credencial divina. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a credencial do cristão. Foi Deus, através de Cristo, que nos elegeu pela sua graça como reconciliadores. O verso 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, para definir embaixadores, Paulo usa a palavra grega presbeo, que significa emissário, enviado, mensageiro, anunciador. Isso é o papel do embaixador. O embaixador é a graduação mais elevada de representante de um governo junto a outro governo. Embaixador é um porta-voz oficial de uma nação no estrangeiro. O embaixador tem o ministério da reconciliação. Deus não só reconciliou o homem consigo mesmo, mas o comissionou mensageiro para proclamar a boa nova do Evangelho. Um embaixador reside em outra nação que não é a sua pátria. O propósito do embaixador é tratar do interesse da sua pátria de origem junto ao governo local. O embaixador é o representante legal da sua pátria. Resumindo, queridos, a pátria do cristão é o céu. Nós somos cidadãos dos céus. Então, nós somos embaixadores e representamos o céu na face da terra. Nós somos embaixadores do céu na face da terra. A nossa casa é o céu. Estamos aqui peregrinando. Grande privilégio é ser um embaixador do céu na face da terra. Só pode ser um agente da reconciliação aquele que foi reconciliado com Deus através de Cristo. Ou seja, só pode ser reconciliador quem foi reconciliado. E nunca ao contrário. Foi reconciliado com Deus, pode ser um reconciliador. E recebe a credencial divina. Mas a segunda pergunta do terceiro ponto que vamos entrar é: qual a recompensa da nova criatura? Qual a recompensa da nova criatura? O que nos tornou nova criatura foi Cristo reconciliador. O papel da nova criatura é ser um agente da reconciliação. Mas qual a recompensa da nova criatura? O terceiro ponto é habitar no paraíso eternamente. A recompensa da nova criatura, daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram regenerados pelo poder e graça de Deus, é habitar no paraíso eternamente. Queridos irmãos, o paraíso é o lugar perfeito. Muitas vezes, né, a gente escuta algumas pessoas dizer, quando vê um lugar bonito, é um paraíso lá.
Queridos, nós não fazemos, a nossa mente não tem condição de calcular a grandeza do paraíso. Paulo disse, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo que a nossa mente não tem condição de calcular. O paraíso é o lugar perfeito, é o mundo perfeito, porque não há pecado. Como já vimos, irmãos, onde o pecado entra, desordena tudo. Desordena tudo. O paraíso é a morada de Deus. Veja o que João disse a respeito do paraíso. Uma síntese que Deus quis revelar. Veja o que João disse em Apocalipse 21, de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se você em casa puder continuar, continue, para você ver as bênçãos de Deus. Vi novo céu e nova terra, tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, já não haverá luto, não existirá morte, eis que faço nova todas as coisas. Queridos irmãos, diante desse relato, mesmo que sintetizado de João, surge a pergunta, qual a garantia de habitar o paraíso? Alguns irmãos, dizem, não tem certeza de salvação, e fala algumas coisas e fica meio assustado, Existem algumas denominações que finais de semana no culto chamam alguém para frente porque se perdeu a salvação vai reaver. Irmão, isso não tem respaldo bíblico. Qual a garantia? Qual a garantia de habitar o paraíso para sempre? A resposta é bem simples. É a justiça de Cristo que foi imputada no nosso coração. A garantia é essa. A justiça de Cristo que foi imputada. Veja aqui no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Cristo foi imputada. Com a morte de Cristo na cruz, Deus imputou, ou seja, depositou os nossos pecados na conta de Cristo. Mas Deus fez muito mais. Deus, além de imputar os nossos pecados na conta de Cristo, Ele também imputou a justiça de Cristo na nossa conta. Veja que troca. Os nossos pecados na conta de Cristo. A justiça de Cristo na nossa conta. Então, irmãos, não tem como invalidar a salvação. Não tem como. E o melhor nisso tudo é saber que esse depósito não pode ser cancelado. Esse depósito é um ato decretivo de Deus, que foi consumado. Não pode ser cancelado. Ou seja, nós fomos justificados. Nós somos justificados. As duas palavras, existem outras que eu gosto muito no grego, que define de forma clara a justificação, dikaiô. Sabe qual é o significado? Declarado justo. Satanás me acusou diante de Deus. Deus disse, o juiz perfeito, eu declaro que ele é justo. Acabou, não tem mais conversa. Ilasterion, cancelamento de pecado. Deus declarou justo. E o diabo perguntou, por que isso aí? Porque eu cancelei tudo. Eis que do vosso pecado já não me lembro mais. Dikaiô, declarado justo. Ilasterion,
cancelamento de pecado. A salvação, queridos irmãos, é de caráter irrevogável, independente das circunstâncias. Caráter irrevogável, é a eleição divina. Mas nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nos predestinou pela força do seu amor. A salvação é de caráter irrevogável. Eu gosto muito desse texto de João. João 10, 29, eu me delicio nessa palavra. Eu novinho na fé, eu me questionava algumas coisas. Quando eu vi isso aí, eu chorava diante de Deus. Veja só, 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, ao ver um texto desse, nós acalmamos o nosso coração e vemos o quanto temos que ser grato a Deus pelo favor imerecido. A garantia da salvação, queridos irmãos, está na obra vicária de Cristo na cruz. Está na obra vicária, sacrificial, substitutiva de Cristo na cruz. A igreja está cumprindo a sua missão no mundo. Porém, não é desse mundo. A nossa pátria é o céu. A igreja vive no mundo, mas não é do mundo. Nós não nos alegramos com as coisas deste mundo. Aquela música que algumas pessoas gostam, pela carência, nós sentimos repugnação. Porque nós somos do céu. A nossa pátria é o céu. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Veja o que Paulo diz aos Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O texto, além de mostrar nossa cidadania celestial, o texto destaca também o cumprimento final do último elemento da salvação, da ordem do saluto, da ordem de salvação, a glorificação. Receberemos um corpo glorificado, onde não há dor, onde não há tristeza. Um corpo incorruptível. Não é um corpo fantasma, irmão. É um corpo incorruptível. É o último estágio do crente na glorificação. Se Cristo apontar nas nuvens agora, nós não terminamos nenhum sermão. O nosso corpo será glorificado e vamos encontrar Deus nas nuvens. Glória a Deus. Interessante, queridos, tanto Paulo como Pedro fala da vinda de Cristo, do dia do Senhor, ambos fundamentados tão somente na promessa absoluta de Cristo. Veja o que Cristo disse em Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cristo chamará a sua igreja dessa forma. Mas também tem outro esclarecimento, irmãos. No mesmo texto, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Queridos irmãos, o céu é tão real como 2 e 2 são 4. A vinda de Cristo está próxima. Todos os sinais
tem contribuído para isso. Concluindo, eu quero destacar três lições do que nós aprendemos. Primeiro, que só através de Cristo o homem pode ser reconciliado com Deus. Porque a salvação é obra unicamente de Deus através de Cristo, o reconciliador perfeito. A exigência de Deus era que o reconciliador fosse perfeito. Só Cristo poderia representar e reconciliar, acabar essa rebelião. Segundo, a salvação não se perde, porque ela não provém do homem, mas de Deus. Como relata Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Jonas, capítulo 9, se eu não me engano. Ou melhor, capítulo 2, verso 9. Ao Senhor pertence a salvação. Na parte C do verso 17, eis que se fizeram novas. O verbo está no tempo perfeito e determina uma mudança permanente implantada pela regeneração. Não tem como mudar. Uma mudança permanente implantada pela regeneração, ou seja, o novo nascimento. Não tem como mudar. Em terceiro e último, que o ministério da reconciliação é uma atribuição da igreja. Só a igreja é autorizada, é a única agência autorizada para pregar a reconciliação, ser instrumento para a reconciliação, ser um agente da reconciliação na face de toda a terra. É grande a honra, porém grande também a responsabilidade, ressaltando que Deus é fiel e requer fidelidade. A igreja desse tempo precisa, irmãos, ser fiel. Nós sonhamos com um avivamento, e eu creio num reavivamento antes dos dias finais. Mas é preciso, queridos, que a igreja seja fiel a Deus. Nós vemos em muitas placas de carro aquele slogan: Deus é fiel. Nós sabemos que Deus é fiel, mas Ele requer de nós fidelidade. Tem um pastor que eu gosto muito, pastor Elgio Bezerra. Ele diz, uma vez ele pregou e disse: tem no carro, Deus é fiel. E você é fiel? É a pergunta dessa noite, queridos irmãos. Diante do que nós ouvimos da parte de Deus, nós devemos ser fiel a esse Deus glorioso, a esse Deus da graça, esse Deus que nos libertou por puro amor. Não foi por merecimento algum, foi por puro amor. Eu queria orar nesse momento, mas antes agradecer por vocês que estão nos assistindo, que estejam orando para que Deus combata essa pandemia, nós possamos voltar ao templo e nos abraçar como ovelha, né, que anda em rebanho. Nós sonhamos sim com esse dia e Deus concederá, mas compete a nós orar. Santo Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que restaura, que conforta, que consola, que salva, que cura. Ó Deus bendito, abençoa ricamente essa nação, abençoa essa cidade. Deus abençoa cada irmão, cada irmã que ouviram a Tua palavra. Derrama da Tua graça sobre ele. Supre, Deus bendito, todas as suas necessidades, em todas as áreas da vida. O Senhor é Deus provedor, o Senhor é o grande El Shaddai. Não há algo tão maravilhoso, ó Deus bendito, que o Senhor não possa fazer. Por isso nós clamamos como Tua igreja, que o Senhor haja no meio da Tua igreja, faça um reavivamento no meio da Tua igreja, desperta a Tua igreja como embaixadores do céu, na face da terra, que eles possam apressar a Tua vinda, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho com um testemunho vivo, para louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe ricamente, irmãos, em nome de Jesus.